Preciso de atitude nesta vertente. E incrível como o exercício físico, para além de uns tantos benefícios já conhecidos, ele influencia e muito no nosso cérebro, não é? Na aceleração do nosso cérebro, na saúde do nosso cérebro. Do nosso cérebro. É tão real isso que não existe nenhum livro, receita ou recomendação para a saúde mental que não inclua exercício físico, não inclua alimentação, não inclua sono, porque no final das contas o nosso organismo num todo precisa dessa cadeia. E quando nós nos exercitamos, há hormônios que se libertam, que não é, desestressa, não é? Oxigena o cérebro, ficamos mais criativos, não é? Então ficamos atentos, realmente que são os pontos que nós vamos falar hoje. É preciso sim. E eu confesso aqui que estou a precisar de disciplina para fazer exercícios em casa. Não é? Os ginásios estão fechados e esse, para mim, foi um dos motivos para procrastinar a ginástica. Não é? Então estou aqui a dizer para ver se eu mudo de atitude. Então quero mesmo ver essas dicas porque preciso. Eu saio até para dar uma voltinha, caminhar, mas não estou nada disciplinada no quesito ginástica em casa. Então, preciso de atitude, de agir nesse sentido. Que assim seja. Olha, quero só pedir a Regi para que a gente não confunda o telespectador para deixar, mas já este tema da semana passada. Pois é, mas com uma continuidade. Então, nós podemos pôr, perdi o emprego por causa da Covid e agora, atitude mental positiva. Por baixo, atitude mental positiva. Porque semana passada nós falámos perdi o emprego e agora, depois abordamos sobre o método Ikigai, que era ganhar consciência, tudo bem, assume, ganha consciência, não é? Isso. Acalma-te. Analisar a situação, Exato. Era zerar e falamos do princípio 10-90, que significava, olha, 10% é o que nos acontece, 90% é a resposta que a gente dá ao que nos acontece. Exato. Então. E, portanto, nesta resposta que nós damos ao que nos acontece, um dos passos é mesmo de tomar uma atitude mental positiva. E é esta continuidade que nós vamos dar. Portanto, Nilza, atitude mental positiva. É fácil? Não. Não é fácil. Eu até quando estava a preparar esta matéria, ia debatendo comigo mesma nas possíveis questões que as pessoas que estão a passar por essa situação possam levantar. É fácil dizer para o outro ter atitude mental positiva, não é? Quando não somos nós mesmos quem está a passar por essa situação. Como é que eu hei de ter uma atitude mental positiva, tendo contas por pagar, não tendo o que comer, não sabendo o que fazer, quer dizer, vivendo na incerteza? Então, a verdade é que é tudo uma questão mental. Quando eu também preparava esta matéria, um dos livros que eu estava a ler dizia que perder o emprego assemelha-se a perder um ente querido, assemelha-se também a terminar um relacionamento, não é? Terminar um relacionamento, quando nós terminamos um namoro, um casamento, quando perdemos alguém, normalmente nós nos sentimos abalados, não é? Sentimos abalados e vem a tristeza, não é? A profunda tristeza, podemos cair deprimidos e na verdade é igual, a nível emocional é mais ou menos o mesmo sentimento que nós temos quando perdemos o emprego. Vem a sensação de rejeição, não é? Fomos rejeitados por aquela empresa, fomos rejeitados por aquelas pessoas e também vem esta tristeza. Vem a sensação de incapacidade, vem a sensação de e agora, não é? Semana passada nós já tínhamos falado que na verdade 10% é este ter perdido o emprego, 10% é aquilo que não está no nosso alcance, não está no nosso controle, mas 90% é aquilo que é a resposta que nós damos, é a decisão que nós tomamos. Para este programa nós temos que ter uma atitude mental positiva. A atitude mental positiva, na verdade, ela vai nos ajudar a ultrapassar esta situação. É com a atitude mental positiva que nós vamos começar a ver a tal luz no fundo do túnel. É só com a atitude mental positiva que nós vamos conseguir realmente levantar, porque não nos apetece nada, não é? Infelizmente, eu estive a ver no dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, a OTM, Central Sindical, Tatiana, disse que cerca de 15.600 pessoas, 15.600 compatriotas,
moçambicanos vão perder ou já perderam o emprego, porque 512 empresas já decretaram falência e fecharam as portas. Estamos a falar de mais de 15 mil pessoas que simplesmente de um dia para o outro ficaram sem os seus empregos. Então, por isso que falávamos que vamos falar isto em fases, porque quem não viu semana passada vai ver a próxima, são quatro semanas, porque na verdade, o que é que eu faço? Eu preciso me levantar, eu preciso ter uma atitude mental positiva, eu preciso acionar os recursos que há em mim para ultrapassar essa situação, porque ficar choramingando, ficar a lamentar, ficar a falar do problema, não vai resolver o problema. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Ficar a dizer só que, olha, eu tenho contas a pagar, eu não tenho pão para comer, também não vai resolver o problema. Então, nós precisamos de ter esta atitude mental positiva. Há um autor, que é o Napoleon Hill, que o livro tem esse título mesmo, Atitude Mental Positiva. Então, ele deu cerca de 17 pontos que fazem com que a pessoa desenvolva esta atitude mental positiva. Como é que eu desenvolvo esta atitude mental positiva? Como é que eu vejo caminho onde não há caminho? Como é que eu procuro solução onde não há solução? Como é que eu vou arranjar pão se eu não tenho dinheiro? Então, aparentemente, e a verdade nua e crua, é que é esta a situação real. Mas quando nós desenvolvemos esta nossa atitude mental, porque tudo começa na nossa mente. Tudo começa na mente. Tudo, o querer vencer, o querer ultrapassar. A Tatiana dizia no início do programa, decida pôr um sorriso no rosto. Não significando isso que não haja problemas ou que o sorriso no rosto vai resolver o problema da fome. Exato. Olha, Tatiana, quer que eu sorria quando eu estou de facto com fome, não tenho pão, não tenho o que dar aos meus filhos? Não. Significa que quando eu decido ter uma atitude mental positiva, eu estou a decidir viver, eu estou a decidir me reinventar, eu estou a decidir significar este momento e buscar realmente esta luz no fundo do túnel. Eu estou a decidir procurar solução, porque o problema ele já está instalado. Então, ter atitude mental positiva é realmente desencadear uma série de ações que me vão dar o resultado que eu espero. Exato. E qual é o resultado que eu espero? Um novo emprego, empreender, isso já tem a ver com o Ikigai que falamos semana passada, não é? O que é que eu sou bom a fazer? O que é que o mundo precisa neste momento? O que é que eu posso ser pago para fazer? Não é? Então, esse é o tal encontrar o meu eu profissional. A atitude mental positiva significa ter um ciclo, uma rotina mental positiva, uma rotina de ações positivas para fazer acontecer, para eu conseguir ter aquilo que eu quero ter para mim. Mas Nilza, e agora está tudo fechado, não podemos sequer ir à rua porque quer dizer, temos que ficar em casa. E como é que eu vou então entregar o meu currículo ou sei lá o que se eu tenho que ficar em casa? É possível sim. Quando nós temos essa tal atitude mental positiva, na verdade nós começamos a ver que o fim afinal não era o fim. O fim pode ser o início de uma nova jornada, um novo caminho, um novo percurso, uma jornada de sucesso pela frente. Então, nós só temos realmente que decidir ter. E isso que passa primeiro por aprender com as derrotas. Exato. Ainda esta manhã postei nos meus status de Instagram, de WhatsApp, uma frase que dizia: hoje, dica do dia, ou decisão do dia, não é? Hoje eu decido que, independente do que acontecer, eu hei de ver apenas o lado bom das coisas. E nós temos de perceber isso, que existe sempre o lado bom das coisas. Por pior, por má que seja uma circunstância, uma situação, há um lado bom, há uma resposta para isto. Ainda que não seja evidente o lado bom, se nós buscamos, nós achamos. E aí o impacto deste mal é menor, porque há alguma outra coisa que nos dê esperança, que nos faça sorrir, que nos faça perceber, tudo bem. Porque às vezes, por exemplo, isto vou falar muito à base do que já ouvi muito em palestras e livros, particularmente do Tiago Brunet, exatamente assim é que é, que há vezes que nós passamos para o próximo nível,
alguma coisa precisa nos tirar, porque o homem por si só já é acomodado. O homem por si só já é acomodado. Mas para nós passarmos ao próximo nível, geralmente é aquilo que nos incomoda que nos tira dali. Sim. Ora, pode acontecer uma circunstância de, por exemplo, hipoteticamente, no local de trabalho, algo já não corre realmente absolutamente nada bem. E ou tiram-me a mim, ou eu decido colocar a minha carta e me dispenso, não é, para seguir o meu rumo. Pode ser que aquele incômodo, aquela circunstância venha criar uma situação, uma força para eu me retirar dali, porque afinal de contas pretende-se que eu vá para um outro nível. Acontece um facto de perder o emprego, não tinha esse plano, mas pode ser que haja um plano maior para ti. Sem dúvida, Tatiana, isso é tão real, mas tão real que nós precisamos da atitude mental positiva. Para enxergar, para perceber que, pese embora eu não tivesse neste momento intenção de me desvincular daquela instituição, ou então eu nem estava à espera que me despedissem, na verdade eu posso usar este momento que já aconteceu, que não estava ao meu alcance, que não dependia de mim, para realmente passar para a outra fase. Por isso que falamos semana passada, agora para tudo. Faça realmente uma introspeção sobre a sua vida profissional, sobre a sua trajetória profissional, de forma a traçar uma nova estratégia para o seu eu profissional. Porque, certamente, enquanto nós ficássemos naquela zona de conforto, jamais passaríamos para o estágio seguinte. Mas, e por que é necessária a atitude mental positiva? Porque senão corremos o risco de fazer de novo a mesma coisa. O que acontece com as pessoas? Perdi o emprego por causa das contas, vamos supor que eu até nem estivesse satisfeita com o trabalho. Por causa das contas, eu vou me associar à primeira oportunidade, à primeira empresa que me aparecer pela frente. Meia volta, vou viver reclamando novamente. Então, na verdade, a atitude mental positiva, ela ajuda-nos a passar para este nível, mas para vivermos com plenitude. Nós não temos que viver amarrados, viver uma vida de prisão, estarmos num trabalho que nos aprisiona. Não. A nossa ideia de vida, a plenitude, significa nós nos encontrarmos, significa nós sermos felizes na profissão, na empresa, na vocação que nós escolhemos para nós. Há quem possa perguntar, mas até eu trabalhar na empresa que eu quero, francamente, quando é que me vão contratar, porque tal... É possível, sim, se isso for o seu propósito, é o Talikigai. Se for o seu alvo, o seu propósito, você começar a trabalhar nesse sentido, sem dúvida vai acontecer. A questão é que muitas pessoas não acreditam. As pessoas não têm esta atitude mental positiva e não são resilientes, não sabem fazer a sua trajetória de sucesso. Porque eu tenho que traçar o meu caminho, a minha jornada de sucesso. E claro que há empecilhos, há escorregadelas, há derrotas, há fracassos passageiros. Falamos semana passada que afinal o que é o sucesso? É o acúmulo de fracasso, não é? Aparentemente eu perdi o emprego, é verdade, está tudo acabado, mas se eu decido realmente aprender com esta derrota e assumir que é uma derrota temporária, eu vou vencer. Porque onde é que está o problema? É assumir como uma derrota definitiva. Não é? É como se diz, perdi a batalha, mas não perdi a guerra. Não é? Foi uma batalha perdida. E o que é que eu vou fazer com esta batalha perdida? Eu vou a caprichar naquilo que é a minha estratégia de guerra. Eu vou, como se diz, acionar todos os mecanismos que há em mim, ter mais material bélico para lidar com este inimigo. Então, é uma batalha perdida, é uma fase negativa, mas não é o fim. Eu preciso de aprender quais são as lições que eu tiro com isso. Se calhar eu tenho que aprender que já devia ter tido uma renda extra. Por que eu estou a ter esse choque? Estou tão chocado porque, na verdade, o meu emprego é que era a minha garantia a 100%. Eu posso aprender que, afinal, eu preciso ter uma renda extra. O que mais eu posso fazer? Porque ainda que eu vá para outro emprego, que retaguarda eu tenho? Será que eu fiz um seguro? Porque existe seguro para isso. Eu estive até a estudar sobre o assunto. Existe seguro para desemprego, dependendo da seguradora. Tu contribuis com 500 meticais mensais, Tatiana. 500 meticais, 500 mil, dependendo do pacote que a pessoa assina, subscreve, não é? Então, será que alguma vez nós pensamos no seguro de desemprego? Não. Mas será que é porque não tínhamos 500 meticais
Também não. Também não. Então, muitas vezes, é porque aquela zona de conforto, aquela garantia, segurança que eu tinha em relação ao meu emprego, era tudo que eu tinha para mim. Mas agora que me aconteceu isso, eu posso usar este momento para abrir a minha mente e saber que, olha, apesar de estar novamente à procura de um emprego, afinal, eu tenho outras alternativas para garantir a minha renda em caso de perca de emprego. Exato. Isso até serve para quem está empregado, né? Porque muitas vezes, Tatiana, não só o desemprego, como a própria pandemia, vem nos mostrar que nós temos necessidade de ter um seguro. Nós temos necessidade de ter um backup, nós temos necessidade de ter reservas, não é? Fala-se tanto de gestão financeira, eu vejo muitos convidados aqui a falar de gestão financeira, que poupar ou a gestão financeira não é muito em relação à quantidade de dinheiro que eu tenho para reservar. É a atitude de reservar. Não é muito a ver com a quantia, é muito a ver com o hábito de reservar dinheiro, que é para estas situações e muitas outras que nos podem acontecer. A atitude mental positiva é, primeiro ponto, aprender com a derrota, aprender com o fracasso, assumindo que ele é temporário. Temporariamente eu estou assim. Quando eu começo a realmente decidir ter atitude mental positiva, falamos semana passada, eu posso renegociar as minhas contas, as minhas dívidas, eu posso falar com o senhorio para quem vive em casas arrendadas, ou seja, eu vou começar a ver solução e a buscar solução para ultrapassar esta fase. Exato. Eu vou decidir não mais choramingar e ficar deprimido, tapar a manta, não quer falar com ninguém, desliga o telefone, mas eu vou assumir que, olha, estou nesta situação e eu preciso de arranjar uma solução para esta situação. Outra coisa que nós podemos fazer, nós chamamos mapeamento estratégico. O que é? Eu posso começar a mapear, não é? Perdi emprego naquela instituição, mas onde é que eu de facto quero trabalhar? Não é? Eu quero trabalhar na empresa X. Eu começo a mapear, não só aquela, mas 5, 6 empresas Exato. onde eu gostaria de trabalhar, Exato. não é? Então, eu começo a fazer este mapeamento, ou seja, eu não vou me deixar estar porque não estou de férias. Eu não vou assumir esta perda de emprego como férias e ficar relaxado. Não, eu tenho que manter a minha rotina laboral, porque nós vamos falar aqui, até posso ver que usar as leis universais. As leis universais, o que é? São as leis cósmicas, a famosa lei da atração. Eu posso usar a lei da atração ao meu favor. O que é? Eu me mantenho ativo. Mas como é que eu vou me manter ativo quando estou em casa? É uma questão de atitude mental. Exato. Não tem outra coisa. É uma questão de eu decidir que, olha, perdi o emprego, mas eu vou manter a minha rotina laboral. Como? Atualizando o meu currículo, fazendo o mapeamento das empresas, enviando o currículo, atualizando meus perfis no LinkedIn e outras plataformas, pesquisando neste momento, enviando as minhas candidaturas espontâneas. Eu assumo que estou na busca do emprego. Então, embora eu esteja em casa, eu vou reservar um tempo para a minha questão. Eu continuo trabalhando. Mas Nilza, então eu vou fazer de conta, estou a trabalhar? Sim, faça de contas que está a trabalhar? Sim. Assuma que está no seu escritório home office? Sim. Através do seu smartphone, através de um computador, é possível atualizar, é possível fazer esse mapeamento, é possível ir enviando currículos? Sim. É possível, Tatiana. Eu não me posso dar por vencido. Eu vou acionar tudo. Quem são as pessoas que eu conheço que me podem ajudar? Quem é a minha rede, o meu network, a minha rede de contatos? Com quem eu posso falar? Nós temos cerca de, sei lá quantos números de telefone. É verdade, na nossa lista. E depois outra coisa, a falar disso, Nilza, outra coisa que parece muitas vezes ser um empecilho para que as pessoas não procurem achar novas oportunidades é o orgulho. A vergonha e o orgulho. Eu perdi o emprego, vão saber que eu perdi o emprego. Se eu peço a fulano, eu estarei a humilhar-me. Isto e mais aquilo. Vamos falar sobre isto, até porque ainda temos uma lista extensa aqui por abordar quanto à atitude mental positiva, que a mesma não só sirva nesta percepção do perder o emprego, como em qualquer outra circunstância. É necessário ter realmente uma atitude mental positiva. Mas agora vamos conferir o nosso primeiro e breve intervalo. Já voltamos para a continuidade.
Moçambique, a África e o mundo estão perante uma situação muito grave, o coronavírus ou Covid-19. A propagação deste vírus é muito rápida e é muito fácil. Já provocou muitas mortes, há muita gente, muitíssima gente infectada. Nós temos uma desgraça invisível. Ela vem com a saliva, quando nós falamos um com o outro. E os nossos valorosos médicos têm trabalhado para poder minimizar o seu impacto. Também aconselha-nos a solidariedade, a lavar as mãos o mais frequentemente possível. A melhor prática é ficar em casa. Corremos o risco na estrada, corremos o risco também de levar, quando regressamos a casa, o vírus nos nossos sapatos, por exemplo, ou na nossa roupa, depende da roupa. A distância é muito importante. Nós, moçambicanos, podemos vencer esta agressividade do coronavírus. Queríamos, assim, apelar a todos os moçambicanos, de todas as idades, de todos os gêneros, naturalmente. Cada um, na sua condição, a combater e a encorajar estes valorosos médicos que não dormem, que estão cansados, mas mesmo assim buscam sempre forças para cuidar de nós. Olá, bem-vindo ao bate-papo desta terça-feira. Estaremos à conversa com Dário Kamal, um dos 100 jovens mais influentes da África. Ainda estaremos à conversa com Alberto Muxanga Júnior, que vem falar do seu mais recente livro. A música não vai faltar aqui no nosso programa. Temos um encontro marcado logo depois da edição da tarde. Olha, atenção que no programa de hoje ainda vamos ter música com Celestino Bomba, vamos ter dicas de prática de exercício físico caseira com o fisiculturista Profim, ele que é um instrutor também, não é? De treinos. Portanto, podem confiar porque o mesmo vai nos instruir com técnicas adequadas, porque outro mal, por exemplo, ou outra atenção que se deve ter ao praticar exercício físico em casa são as técnicas, é a postura, porque do contrário nós podemos, portanto, contrair lesões e pronto, aí são outros danos, são outras consequências. Ele, que é um instrutor, um técnico da área, vai, portanto, poder instruir-nos sobre como podemos o fazer com os utensílios domésticos que nós temos em casa, de modo a que, ainda que não estando no ginásio, seja execuível, seja eficaz e possamos ter os resultados desejados. Mas muito mesmo para o fortalecimento da nossa imunidade, mesmo para a manutenção da nossa saúde. E claro, as novidades no Espaço Aconteceu. Mas agora a continuidade da conversa com a Nilza Manuel, perdeu o emprego e agora toma uma atitude mental positiva. O que há de ser isto? É aprender com as derrotas, do qual já falamos, não é? Já falamos sobre ter uma visão criativa e, portanto, agora vamos para ter uma fé aplicada. Uma fé aplicada, e eu já comentava sobre a questão do orgulho e da vergonha, que são grandes prisioneiros. São, e na verdade eles têm muito a ver com aquilo que é o nosso caráter, a nossa personalidade. Muitas são as pessoas que durante a sua trajetória profissional e não só têm esta soberba, têm este orgulho, altivez,
E no momento em que acontecem precalços como estes, não tem a quem recorrer, nem tem por onde começar, justamente pelas minas, pelas agulhas que foram... Sabe o que é que me lembra isto? Uma música que eu amo, adoro esta música da Rosália Boa. Tudo que voa, vem para baixo, de vez em quando, alimentar. Pimanha É isso mesmo. Kuzanzala a Munzuku Kawe na Ui. O dia da manhã tu não sabes, é verdade. Sabe. E é tão real isso, Tatiana, que nós assistimos em momentos como estes. A pessoa foi tendo uma trajetória tão minada, uma trajetória tão individual, tão egoísta, egocêntrica, que quando acontecem percalços como esse, quando acontecem situações como estas ou outras quaisquer, a pessoa não tem ninguém o seu apoio, porque durante a sua trajetória ela foi repelindo as pessoas. E realmente a questão da vergonha e do orgulho são minas, são empecilhos para termos um novo emprego. Porque a primeira rede, as primeiras pessoas a quem nós devemos recorrer são as pessoas ao nosso redor. E muitas vezes é de lá onde vem ajuda. Infelizmente, eu ouço muitas pessoas dizerem assim: eu não tenho nada a ver com a minha família são os meus amigos, e por aí vai, por muitos outros motivos, mas na verdade nós temos que tomar atenção de pimanhana mesmo, porque tudo que voa certamente vai ter que vir para baixo e se alimentar. E este momento em que eu perdi o emprego pode também servir para refletir acerca disso. Por que eu estou tendo dificuldades de acionar a minha rede de contatos? Por que eu não posso recorrer a esta ou aquela pessoa que provavelmente me pudessem ajudar? E isto que está a dizer a Nilza nos exorta aqui a sairmos da posição de vítima. Porque, por exemplo, às vezes perdemos o emprego, mas eles. Mas uma coisa que tem de passar, tem de acontecer no processo de anúncio, por exemplo, de que este colaborador possa ser desvinculado, é explicar-se o porquê. O que é que fraquejou nesta pessoa? O que é que contribuiu para que este fosse escolhido, depois em fase de reestruturação, para que este fosse escolhido? Tente-se explicar, porque não era isto, porque não influenciou nisto, porque isto. Aí as pessoas ao menos têm mais bases, porque às vezes elas vão trabalhando e nem sabem ao certo onde estão a errar, ou se deviam ter se aplicado mais nisto e naquilo, e pronto, voltam a cometer o mesmo erro em outras oportunidades. Mas sair da posição, o que eu quero dizer é sair da posição de vítima para descobrir em si mesmo. A verdade não é crua.